Se eu conseguir falar tudo aquilo que Deus falou no meu coração, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados por Deus em nome de Jesus. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 1, o versículo 2 e depois o verso 11. Então, Gênesis 43, versículo 1, 2 e depois o 11, que diz assim a palavra do Senhor. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles haviam consumido toda a comida que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, disse: voltem para lá, comprem mais comida e mantimentos para nós. Amém? Verso 11, diz assim: então Israel, seu pai, disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na vossa bagagem e levem como presente a esse grande homem. E os presentes são um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, algumas nozes e também amêndoas. Amém, irmãos? Só esses versículos gostariam um pouquinho da sua atenção. O tema dessa mensagem é presentes que curam. Quando nós falamos de presentes, a Bíblia, ela relata várias vezes, várias situações de presentes que foram entregues ou que foram oferecidos por algum motivo, por honra, por reconciliação, por gratidão, por adoração, por alianças. Ou seja, a Bíblia ela é vasta em nos apresentar pessoas que receberam, mas também entregaram algum presente. E se você observar, a Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 10 que um dia a rainha de Sabá levou presentes a Salomão. Mateus capítulo de número 2, a Bíblia fala que os reis magos lá do Oriente levaram presentes ao menino Jesus quando ele nasce. Em 2 Reis capítulo de número 5, Naamã também presenteou o profeta Eliseu. Em Lucas capítulo de número 15, nós aprendemos que o pai do filho pródigo presenteou seu filho quando ele voltou para casa. Em Marcos capítulo 14, nós vemos também Maria presenteando Jesus com um perfume caríssimo, ungindo os seus pés. Mas quando nós observamos a história de José, nós vamos aprender que ele recebe também um presente do seu pai, Jacó. E o presente era uma túnica colorida. O que simbolizava essa túnica? O que revelaria essa túnica? Revelaria um futuro de sucesso. Alguém que seria uma pessoa diferente na terra. Porém, a vida desse moço, a vida desse jovem, a vida desse homem, José, é um dos maiores ensinamentos ou demonstração que o próprio Deus usa para mostrar para mim e para você que às vezes o nosso sofrimento é apenas uma preparação para que nós possamos viver um grande propósito. Eu gostaria muito que você se atentasse no que eu vou dizer aqui no começo para poder fazer sentido no final dessa mensagem. Eu tenho pouco tempo, então eu queria aplicar ela de uma forma muito direta nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de José, é símbolo de abandono, símbolo de sofrimento, símbolo, né, de uma pessoa que foi rejeitada. Então Deus usa tudo isso para preparar José, para que José alcançasse o maior nível possível em cima dessa terra. Então talvez
a primeira palavra que eu posso aplicar nas nossas vidas é: o teu sofrimento não é o fim. O teu sofrimento, o nosso sofrimento, é apenas o começo da preparação daquilo que Deus ainda quer fazer na nossa vida. Assim como o Gersinho acabou de ministrar, a gente fala e às vezes a gente demora para compreender, mas eu vou repetir: o sofrimento que nós enfrentamos hoje ainda não é o fim, porque se você puxar o ar pelo seu nariz agora, ainda há fôlego na sua vida, e se há fôlego, Deus ainda pode fazer de você um homem, uma mulher de sucesso em cima dessa terra. Em Isaías capítulo 43, versículo 2 e o versículo 3, a Bíblia diz: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios passar, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. A Bíblia vai dizer que por causa desse presente, e também por causa dos sonhos que José teve, ele passa então a ser odiado pelos seus próprios irmãos. Tudo que eu vou dizer aqui de José bem rápido, você já conhece, mas só para a gente poder fazer um pano de fundo na mensagem. Então José, ele é odiado. Nesse inteirinho, José também é vendido como escravo pelos próprios irmãos. No Egito, José ele é acusado e preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Você percebeu que em 5 minutos de mensagem eu apenas falei sobre o sofrimento daquele moço, ou seja, quanto sofrimento aquele homem, aquele jovem já passou em tão pouco tempo. E a aplicação que eu começo a trazer para mim e para você é: talvez existem pessoas aqui que estão passando ou já passaram por algum tipo de sofrimento na sua vida. Por exemplo, quem sabe você já foi abandonado algum dia, quem sabe você já foi traído algum dia, quem sabe você já sofreu uma rejeição algum dia, quem sabe você já sofreu uma humilhação algum dia, quem sabe você já enfrentou algum tipo de enfermidade algum dia. E através dessas lutas, através desses sofrimentos, através desse abandono, através dessa rejeição, você olha para você e pensa que não tem mais jeito. As pessoas olham para você e pensam que não tem mais solução, mas a palavra do Senhor, ela continua dizendo para mim, ela continua dizendo para você, em Salmos de número 118 e o versículo de número 17: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu quero que você pegue essa palavra para você. Talvez você entrou aqui não correndo, não andando, mas arrastado por uma situação adversa, mas eu quero profetizar na sua vida: você não morrerá. Sabe por quê? Porque o Senhor está profetizando a vida no seu coração, e você viverá tempo suficiente para poder contemplar as obras dele na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Mas todos podem pensar: morreu. Todos podem dizer: acabou. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele é especialista em manter vivo aquilo que parece morto. Deus é especialista. Se você observar, jogaram José em uma cisterna e os irmãos disseram: acabou, morreu. Mas Deus está dizendo: está vivo. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha, disseram: morreu. Mas Deus disse: está vivo. Quando Elias foi para uma caverna, Jezabel disse: ele morreu. Mas Deus disse: não, ele ainda continua vivo. Quando os marinheiros jogaram Jonas no mar, eles pensaram: morreu. Mas Deus está dizendo: não, ele continua vivo. Quando jogaram Daniel em uma cova, disseram: morreu. Deus disse: não, ele continua vivo. E se você não conseguir dar um glória agora, eu não sei mais o que eu vou falar para poder te convencer. Um dia as mulheres foram num túmulo pensando: ele morreu, mas apareceu um anjo e disse: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou.
Passa-se o tempo desse moço. Passa-se o tempo dele. Ele sobressai sobre o abandono, ele se sobressai sobre a rejeição, ele se sobressai sobre a humilhação, mas agora ele ainda é escravo. E como escravo, ele precisa prestar contas ao seu Senhor. Nós vamos aprender então que José, ele enfrenta algo terrível naquela prisão. E ali ele faz, não um pacto, mas um combinado com um amigo de cela, para que esse amigo lembrasse dele quando ele estivesse ao lado de Faraó. E nós vamos aprender mais uma vez que José também é esquecido. Ou seja, ele foi esquecido dentro de casa. Ele foi esquecido pelo seu superior, onde ele era escravo, mas também foi esquecido por alguém dentro da prisão. Mas o que me chama a atenção é que existia alguém lá de cima, olhando e só costurando a história dele. Talvez ele olhava para a situação, imaginava e pensava: eu estou no limite, no fundo do poço, já não tenho mais forças. E Deus lá de cima, talvez sussurrando no seu ouvido: aguenta mais um pouco, porque aquilo que eu preparei para você está chegando. 2 anos depois, nós conhecemos a história. Eu quero correr porque eu quero aplicar algo na sua vida. 2 anos depois, nós conhecemos a história que José, então, ele é exaltado na terra do Egito. Ele se torna, então, governador. Se você observar a história desse homem, desse moço, José, ela é uma história de superação dedicada, contada em livros, em filmes, em minisséries, etc. Mas se nós observarmos realmente a palavra de Deus, deixa eu contar algo para você. A Bíblia, no livro do Gênesis, dedica 13 capítulos para falar de José. Você acredita, Cristiano, que nem Abraão, que foi considerado o pai da fé, amigo de Deus, teve tanta relevância de tempo como José? Nem o seu pai Jacó, nem o primeiro homem da terra, Adão. Mas a Bíblia dedica 13 capítulos para falar de José. Quer mais? Dentro do livro de Gênesis, o nome José é o mais citado de todos. Então, quando nós olhamos para a história dele, há uma frase do pastor Paulo que ele sempre fala, e eu acho interessante que quando nós conhecemos a história, a gente já sabe o final, então sabemos o que vai acontecer. Só que nesses 13 capítulos, eu pude observar quanto existem coisas preciosas que nós precisamos aprender e aplicar nas nossas vidas. Então, presta atenção comigo agora. Só faz aqui uma retrospectiva, uma recapitulação de tudo que eu falei. Ele foi odiado, foi abandonado, foi rejeitado. Faz uma comparação aí com a sua história, se você quiser. Ele vira escravo, de escravo vira prisioneiro. Imagina, tudo isso sem dever nada, Gabriel, sem dever nada. Você pagar por um crime que você comete é justo, mas você viver 17 anos aproximadamente, uma vida de rejeição, de escravidão, de prisioneiro, sem dever uma moeda para alguém, parece injusto ou não parece, Paulão? Parece, não parece? Então a gente olha e fala: o que eu fiz para merecer isso? Então, quando nós observamos a vida desse moço, nós aprendemos que ele passou tempo demais sendo injustiçado, mas agora ele já não é mais um homem comum, ou melhor, um garoto, porque ele é um homem, e agora ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual é essa responsabilidade? Ele se torna
governador de um mundo, de uma nação. E ele tem a responsabilidade não apenas de governar, mas de cuidar. Por quê? Porque nesse período aqui, era um divisor de águas para a vida de José. Ele passaria 14 anos, 7 de bênção, mais 7 de escassez. Quando nós passamos por um período de colheita, de bênção, demasiadamente falando, não é difícil a administração. Mas quando chega no tempo da escassez, quando chega no tempo que não tem mais cliente, quando chega no tempo que não tem mais funcionário, ou melhor, não tem mais aluno, quando chega no tempo que não tem mais paciente, quando chega no tempo que não tem mais emprego, quando chega no tempo que a gente olha para dentro da despensa, já não tem mais nada, é aí que a nossa moral, que a nossa fé, ela é provada diante de Deus. Mas sabe o que eu aprendo com José? É que durante os 7 anos de bênção, ele não construiu castelo, ele não construiu estátuas de ouro, ele não construiu pontes para poder atravessar de um país para o outro. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele plantou e construiu celeiros. Quer ter uma vida de bênção na escassez? Construa celeiros e plante alguma coisa. A Bíblia já nos ensina tudo isso. Passa-se o tempo de bênção. Agora toda a circunvizinhança do Egito está passando por escassez, não chove mais. O rio Nilo está seco. Tudo que é plantado não germina, porque a terra está rachada. E quem previu tudo isso? O governador que está no trono, José. Nesse meio, a Bíblia vai dizer então que, devido à competência de José, os países vizinhos vêm fazer o que então? Comprar comida. No único lugar que tinha comida, que era no Egito, onde ele governava. E vocês acreditam que nessa negociação, nessa venda, nessa compra, nessa troca, quem aparece? Vocês já sabem, né? Quem aparece? A família dele, os irmãos dele. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 37, que quando José mostra a túnica, quando José revela os sonhos, a Bíblia fala assim que os seus irmãos não podiam mais falar com ele pacificamente, mas antes o odiavam. Passou-se muitos anos agora, José está no trono, governando, e quem aparece diante dele para comprar comida? Os próprios. Vamos, eu tenho um tempinho, vamos colocar uma vírgula e aplicar isso nas nossas vidas? O que eu faria? Depois de ser traído, depois de ser vendido, depois de ser humilhado, depois de ser abandonado, depois de comer o pão que o diabo amassou, e de repente, Anderson, ou melhor, Alexandre, Deus me exalta, e agora eu estou por cima da carne seca. E eu tenho então agora, David, a oportunidade de retribuir com a mesma... Quem já fez isso? Não levanta a mão não, senão você vai se entregar. Por mais que às vezes nós não fazemos ou não fizemos, quem tem vontade não tem? Tem. Quem tem vontade. Mas a Bíblia, queridos, ela também nos ensina algo. Sabe o que José fez? Quem arrisca? O que será que você deve estar pensando aí? Vou ler. Olha o que José fez. Capítulo 42, versículo 7. José conheceu os seus irmãos logo quando os viu, mas agiu como se não conhecesse, e falou com eles asperamente. Agora eu vou te explicar. Eu já preguei isso, o pastor já pregou isso, muitas pessoas pregam isso.
que José não teve nenhum tipo de arrogância, mas antes ajudou os seus irmãos. Eu fui pesquisar, Breno, o que significa essa palavra, falou com eles asperamente. Sabe o que é isso? Ele estava recapitulando o que fizeram com ele lá no capítulo 37. E os irmãos não podiam falar com José pacificamente, mas antes o odiavam. Irmãos, José sentiu ódio no coração dos irmãos. Quando ele viu os irmãos, ele lembrou de tudo que ele passou. E a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 42, versículo 7, ele conheceu os seus irmãos, mas fingiu que não conheceu, e falou com eles asperamente. Eu não sou psicólogo, nunca estudei psicologia, mas quando eu li esse versículo, um gatilho foi despertado na minha mente e eu fui ler sobre. E a psicologia, ela traz um detalhe para nós. Aqui José lembra de todo, vou ler para você entender. Aqui José lembra de todo o sofrimento que passou com os irmãos. Ele lembra de toda a humilhação que enfrentou na escravidão e de todo o abandono que ele teve na prisão. Então ele lembrou. Então não se sinta menor, não se sinta inferior, porque quando você olhar para alguém, ou quando você conviver com alguém que te machucou, e você se fazer... Não, porque se José, que é um tipo de Cristo, no Antigo Testamento, teve problemas quando se encontrou com os seus irmãos, quem somos nós? Aí a psicologia ensina que isso acontece, sabe por quê? Porque dispara o gatilho das emoções. O que isso significa? O que é gatilho das emoções? Na verdade, existem vários exemplos, mas eu vou falar só 3. Primeiro, presta atenção no que eu vou dizer. Primeiro, é como se alguém fosse abusado na infância, e esse abusador fosse preso. Só que depois de muitos anos, 10, 20, 30 anos, os dois se encontram. O abusador com o abusado. O abusado com o abusador. Sabe o que a psicologia diz? Que automaticamente o gatilho da emoção do abusador, ou melhor, do abusado, é disparado. E ele começa a lembrar de tudo que ele sofreu na mão desse abusador. Então eu quero aplicar algo nas nossas vidas nessa noite. Talvez você está aqui e você parece que passa desapercebido, porque um dia você foi abusado, um dia você foi traído, um dia você foi humilhado, um dia você foi abandonada, um dia bateram na sua cara, e passou 1 ano, passou 5 anos, passou 10 anos, parece que está tudo normal, só que quando você vê a pessoa, você muda de rua, quando você vê a pessoa, você corta a volta dela, e quando você não consegue mudar de caminho, você se encontra com ela, há gatilhos que são disparados na sua mente. Não se sinta prejudicado, sabe por quê? Porque pessoas de dentro da Bíblia Sagrada também tiveram esse tipo de emoção. Segundo, alguém que vive uma experiência boa, tipo, no dia do casamento, por exemplo, é quando o casal vai se casar, principalmente para as mulheres, é um evento à parte, ou uma música que marcou, ou algo parecido. Isso também desperta o gatilho das emoções. Só que como eu li no primeiro, aqui é o contrário. Aqui desperta algo bom dentro de você. Um lugar que você foi, uma música que marcou a sua vida, uma palavra, uma mensagem, enfim, algo. Terceiro, esse é o mais sinistro. Existe também uma situação inusitada, diferente. Alguém que já passou por situações ruins. Olha isso. Alguém que já passou por situações ruins. Tipo, um relacionamento ruim, vai. Dentro desse relacionamento,
teve humilhação, traição, quem sabe agressão física ou verbal, psicológica. Quando essa pessoa conhece alguém diferente, a pessoa não consegue mais se abrir facilmente. Por quê? Porque ela se sente incapacitada e ela continua tendo preferências em relacionamentos lentos. Eu não sei se você conhece pessoa assim. Não sei se você conhece pessoa assim. A pessoa sofreu 1, 2, 3, 10 vezes. Já passou por N relacionamentos. Já foi humilhado, já foi humilhada, já foi traído, já foi traída. Já sofreu agressão. Só que aí Deus começa a mudar o rumo da vida dela. E quando ela encontra alguém com um caráter polido, ela não consegue, Jerusalém, se abrir, não consegue desenvolver um relacionamento saudável. Sabe o que ela prefere, David? Voltar para os relacionamentos abusivos. Isso é o que a psicologia ensina sobre gatilho das emoções. Ela fala muito mais, mas eu só anotei esses 3, porque senão a gente ia ficar aqui várias horas. Então, quando José começou a falar asperamente com os seus irmãos, os gatilhos negativos das emoções de José foram disparados. Nesse momento, José queria que os seus irmãos experimentassem um pouco do sofrimento que José havia passado. Entenda, quando José se encontra com os irmãos, ele lembra: me venderam, me abandonaram, me humilharam, me traíram, me jogaram dentro de uma cisterna. Então ele fala asperamente. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que José imediatamente manda prender os irmãos. Chamam os irmãos de espiões, e colocam eles dentro da prisão. Então a Bíblia vai falar que José manda prender os seus irmãos, e ele começa a dizer que eles são espiões, ou seja, algo ruim estava dentro de José. Mesmo depois de anos, as lembranças vieram na sua cabeça. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que nós não somos diferentes. Falar de José no trono, falar de José governando, falar de José superando, falar de José vencendo, falar da história dele lá no final, no capítulo 50 de Gênesis, é muito lindo. O difícil é enfrentar 15, 17, 20, 22 anos de sofrimento. Olhar para você e ver você na posição que você se encontra hoje, é fácil eu dizer: nossa, como é uma pessoa de sorte, nossa, como ele é uma mulher de sorte, nossa, como ele é... Não! Só você sabe o que você enfrenta, ou melhor, o que você enfrentou na calada da noite. Só você sabe o que você teve que engolir para estar com o seu casamento de pé ainda. Só você sabe o que você teve que enfrentar para manter o seu ministério. Só você sabe o sapo que você tem que engolir todo santo dia para manter aquela empresa aberta, para manter aquela loja aberta, para se manter firme naquele emprego. Mas Deus está falando no meu coração, e eu não sei se você entende: o tempo de cantar chegou. Está na hora de nós trocarmos a nossa carapuça, tirarmos de uma vez por todas essa máscara e dizer para o Senhor: troca o meu coração de pedra e coloca um coração de carne dentro de mim. Tira essa amargura de dentro do meu peito e faça que eu seja alguém diferente em cima dessa terra. E o que eu quero aplicar na sua vida é que José só começou a ter a sua mente transformada. Coloca para mim aqui o versículo de número 11, capítulo 43, dizendo o versículo de número 11, por favor.
Olha lá, a Bíblia vai dizer, então Israel não é o país, tá? Israel é Jacó, porque ele já teve o seu nome mudado. O seu pai lhes disse, se tem que ser assim, que seja. Aí ele vai dizer, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem como presente ao tal homem. Aí ele explica quais são os presentes. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Aqui, queridos, José está ferido, José está machucado, José quer se vingar dos seus próprios irmãos. José quer que eles experimentem o que José experimentou no passado, o que José viveu no passado. Só que dentro do cárcere, dentro da prisão, os 10 irmãos de José começam a contar a história para o governador. Eles não sabiam que era José. Como que José sabia que eram os irmãos e os irmãos não sabiam que era José? Vou explicar para você. Quando José foi para o Egito e se tornou governador, Faraó deu um novo nome para ele. Quem lembra? Zafinate Paneia. O que Faraó fez? A partir de hoje você não será mais José, você será um egípcio. Esqueça do que você viveu. A partir de agora você será egípcio. E Zafinate Paneia tem um significado, que significa Salvador do mundo. O que Faraó estava dizendo? Tentando mudar a identidade de José. Nesse meio, um egípcio não era como o judeu, porque o judeu, na maioria deles, eram nômades, não tinham habitação própria, viviam de acampamento em acampamento. Então, você percebia que era um judeu de longe. Mas uma característica que o egípcio tinha, sabe qual era? Tirar todos os pelos do seu corpo, rapar toda a cabeça, toda a barba, todo o braço, toda a perna. Faziam pinturas no seu rosto, puxavam os olhos, colocava uma extensão no queixo, usavam uma indumentária egípcia com uma mitra na cabeça. Então talvez isso dificultou que os irmãos reconhecessem quem era José. Só que aí no cárcere, os irmãos começaram a contar a história deles para José, que então era o governador, dizendo: governador, nós somos de família hebreia, nós somos hebreus, nosso pai já está velho. Depois você vai ler lá na sua casa, Gênesis 41, 42, 43, 44, 45, está tudo isso resumido que eu estou dizendo dentro desses 5 capítulos. E eles começam a dizer: governador, nosso pai é velho, nós somos hebreus, a nossa família é grande, nós somos em 12 irmãos. Aí José questiona, governador questiona: como em 12, se vocês estão aqui em 10? Eu sabia que vocês eram espiões. Aí eles explicam: não, governador, é que o mais novo, Benjamim, ficou em casa, o nosso pai não deixou trazer. Por que o vosso pai não deixou trazer? Porque num outro tempo, nós também tínhamos um irmão mais novo, e ele já não está mais entre nós, porque ele foi devorado por feras. Eles estavam falando de José. Quando José começa a ouvir essas notícias, ele percebe então que o seu pai também está vivo. Aí José começa a entrar no jogo deles, e eles começam a abrir o coração para José. Aí eles falam dos irmãos, aí eles falam de Jacó, aí eles falam de Raquel, que era a mãe de José, que era estéril, lá no capítulo 30 de Gênesis, que Deus de uma forma milagrosa abriu o ventre e deu a luz a José. Aí eles começam a dizer: nós tínhamos um irmão sonhador, assim como o nosso pai, mas infelizmente ele não está mais entre nós, as feras o levou. E a Bíblia vai dizer que então José começa a se emocionar. Aí que é o X da questão.
Toda aquela angústia, todo aquele rancor, toda aquela mágoa começa a dar lugar para um sentimento novo. Aí os irmãos pedem para José: podemos mostrar para você, para o Senhor, os presentes que o nosso pai mandou trazer? Aí eles são liberados para poder apresentar esses presentes. E aí é onde o cerne da mensagem, o tema do que eu disse para vocês no começo, que são presentes que curam. Primeiro presente: bálsamo e mel. O bálsamo, querido, era um remédio, um antibiótico que servia para curar feridas do corpo dos soldados. E o mel era um cicatrizante. Então, todas as batalhas, os soldados levavam bálsamo e levavam mel para curar as feridas na batalha, e o mel para cicatrizar aquela ferida. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 8, verso 22, Deus dizendo para Jeremias: não há bálsamo mais em Gileade? Não há mais médico lá naquela terra? Por que será que então eu não consigo mais ver sinal de cura no meio do meu povo? É Deus dizendo para o profeta: não há mais remédio lá, não há mais médico lá, eu não consigo mais ver sinal de cura no meio do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Meu povo ainda está machucado. O meu povo ainda está com o corpo cheio de feridas. Talvez você entrou aqui machucado, com feridas expostas, mas entenda que Deus está trazendo um bálsamo sobre a sua vida. Deus está trazendo remédio sobre as suas feridas. Deus está trazendo um cicatrizante para essas marcas. Um dia o Gerson Ramos pregou e essa palavra ficou na minha mente até hoje: a cicatriz que nós carregamos tem que servir como troféu. Por quê, Marcelo? Porque quando nós olharmos para ela, nós vamos entender que Deus nos tirou de um lugar aonde ninguém podia nos tirar. Essa ferida não é para te matar, essa cicatriz não é para te envergonhar, mas é para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Segundo remédio: especiarias e mirra. O que é isso, Marcelo? São perfumes. Mas para você extrair esse aroma, era necessário perder as folhas. Batiam com toda a força no tronco da árvore, para ela começar a exalar um cheiro suave. Também machucavam as suas raízes, para conseguir extrair o mais doce e precioso perfume. Ou seja, quantas pessoas estão exatamente assim? Estão assim nos dias de hoje. Por quê? Porque tiraram tudo de você. Talvez tudo que você tinha de mais precioso foi levado embora. Mas sabe de uma coisa? Ainda existe um doce e precioso perfume dentro de você. E alguém está dizendo: mesmo como, porque ela assim tão machucada consegue ser a pessoa que ela é. Talvez as pessoas olham para você e dizem: por que ele assim com tantas percas, com tantas feridas, consegue ser esse homem diferente? Porque ela com tanta humilhação, com tanta traição, com tantas marcas durante toda a sua vida, ainda consegue ser boa, ser bom com as pessoas. Sabe por quê, querido? É porque ainda existe um doce e precioso perfume dentro de você. Talvez você entrou aqui e o seu exterior está completamente diferente daquilo que você carrega por dentro. Eu olho para você e vejo você sorrindo, mas Deus olha para você e vê você chorando. Talvez você está aqui, está sorrindo, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, Deus contempla as suas lágrimas, e a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 21, que Ele vai enxugar dos meus olhos, vai enxugar dos seus olhos
toda lágrima. Sabe por quê? Porque um dia não haverá mais choro, um dia não haverá mais pranto, um dia não haverá mais dor, porque as coisas antigas, as coisas velhas são passadas na sua vida. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para você. Mas nós precisamos entender que feridas, que marcas,